Olá, amados, como é que vocês estão nesse dia de hoje? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá para mais um vídeo. Uma pessoa me perguntou a respeito do terceiro mandamento que fala não tomar o nome de Deus em vão. O que verdadeiramente significa isso? Bom, primeiramente vamos saber aonde que está isso na Bíblia, né? Você vai encontrar isso em dois lugares. Você encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 7, e em Deuteronômio, capítulo 5, verso 11. Vamos ler o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Diz exatamente assim: Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Parece que é bem forte isso, né? Bom, antes de eu explicar como literalmente funciona isso, nós precisamos entender um pouco a respeito do nome de Deus. Nós chamamos de Deus, 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 mas será que Deus é o nome de Deus mesmo, né? Porque Deus é algo, por assim dizer, um nome genérico, correto? Bom, o nome correto de Deus, ele é um tetragrama, né? Tetra porque tem 4 letras. Em hebraico é Yud Rei Vav Rei. Para nós, ele é YHWH, YHWH ou Yud Rei Vav Rei. Esse nome, o judeu, ele não pronuncia, até porque não tem como você pronunciar esse nome. O judeu ou chama Deus de Adonai, que significa Senhor, ou ele chama de Hashem, que significa o nome. Mas não tem como pronunciar. Algumas pessoas dizem assim, o nome dele é Jeová, mas no hebraico não tem J, não tem como ser Jeová. Alguns dizem que é Javé, mas não tem J e não tem como ser Javé. Talvez o mais próximo, se fosse tentar pronunciar, seria Yahvé, ou Yahvé, ou Yah, algo assim, mas é um nome impronunciável. Então o judeu ele evita de até falar essas 4 letras para guardar o nome de Deus, para não tomar o nome dele em vão e dizer isso de qualquer maneira. Bom, pois bem, quando nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo, você vai encontrar aquele momento onde Moisés ele estava pastoreando ovelhas, ele vê uma sarça ardente queimando e ele se aproxima daquela sarça, né? E quando ele chega naquela sarça, então Deus começa a falar com ele. E no meio dessa conversa, em Êxodo capítulo 3, do verso 13 ao verso 14, vemos o seguinte diálogo. Diz assim: Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que direi? Deixa eu parar aqui. Por que Moisés tinha essa preocupação? Ora, Moisés, para você que não conhece da história, Moisés ele havia sido criado pelos egípcios. E lá no Egito existem vários deuses e todos os deuses têm um nome. Você tem lá Ísis, você tem Horus, você tem Ra. Cada deus, dos muito que tem nomes. Então, até pela tradição que Moisés havia sido criado por egípcios, ele imaginava que Deus tinha que ter um nome. Como que eu vou chegar ali para os hebreus que estão escravos? Olha, o seu Deus me enviou, mas qual é o nome desse Deus? Ou até mesmo, qual Deus que eu vou apresentar a Faraó? Que Deus está me mandando? E eu acho fantástico a resposta de Deus no verso seguinte, Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou. Eu sou me enviou a vocês. Quer dizer, esse eu sou é uma conotação de que de fato ele existe, ele existiu, ele existirá, ele está acima de todos, ele é o que é, não existe uma designação para o que ele é, né? Porque ele é abrangente, ele é fantástico, ele é grandioso, né? E nós vemos também, tem um outro momento que o nosso Deus, o eu sou,
ele quer estar no meio do povo, né? E ele vai ensinando o povo de Deus a adorá-lo. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12, verso 5, diz assim: mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. Ou seja, o nome de Deus, ele está associado com a sua presença. Aonde Deus está, o nome dele está. Onde o nome de Deus está, ele ali está. Então, para você entender como que o nome de Deus é poderoso, quer dizer, você não levar, agora eu vou voltar para a pergunta, né? O que é não tomar o nome do seu Deus em vão? Bom, se você serve a Deus, Deus ele está dentro de você. Se você pratica algo que é contra aquilo que o seu Deus te ensina, então você leva o nome de Deus em vão. Se você tem atitudes que denigrem a imagem do seu Deus, então você leva o nome do seu Deus em vão. Se você envergonha por suas atitudes, palavra, maneira de vestir, maneira de se expressar, comportamento, se você denigre a imagem do Deus que você serve, então você também leva o nome do seu Deus em vão. Consegue entender? Porque o nome de Deus não é simplesmente um nome, assim dizer. O nome de Deus é aquilo que representa Ele. São as atitudes, é o exemplo. Consegue me entender? Algumas pessoas perguntam assim para mim, mas pastor, se eu falar assim, ai meu Deus, eu tomei o nome de Deus em vão? Não, você não tomou o nome de Deus em vão. Isso é uma expressão. Agora, se você faz, talvez, piadas, tira o sarro do nome de Deus, você leva o nome de Deus a igualá-lo a qualquer coisa na terra, entende? Você faz profanação do nome de Deus. Nós vemos hoje alguns canais no YouTube que fazem piadas com o nome de Deus, que colocam personagens representando Deus, até alguns deles representam um Jesus gay, né? Você encontra isso, por exemplo, em alguns vídeos do Portas dos Fundos. Você vê ali as pessoas tirando um sarro de Jesus. Lembra, né, que Deus, quando nós falamos de Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele também é Deus. Então você tomar o nome dele em vão também é pecado. Consegue entender? Então, tomar o nome de Deus em vão, amados, para você primeiro você tem que entender o contexto. Que Deus ele é tudo aquilo que representa a vontade dele. Se você tem a Deus como seu Senhor, se você tem a Deus como seu Pai, se você tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, então você já deve entender que toda atitude que você corrompe a vontade de Deus ou a de Jesus, que na verdade é o pecado, então você corrompe o nome de Deus e leva o nome dele em vão. O pecado se relaciona com tomar o nome de Deus em vão. Consegue me entender? Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, e a pessoa que ela não conhece a Cristo? Não conhece a Deus e ela faz uma piada, ela será condenada por isso? Olha, é uma pergunta interessante, porque a palavra de Deus diz que nós não poderemos ser condenados por aquilo que nós não sabemos. Então, mas por outro lado, toda a palavra de Deus hoje ela está sendo entregue a todas as pessoas, entende? Então é difícil você dizer que tem uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus. E obviamente, todo mundo que ouve falar de Deus entende que é um Deus criador, que necessita de respeito. Então talvez, eu não sou Deus, amados, amém? Eu não sei como que Deus ele vai julgar essas coisas, mas uma coisa eu sei, que se Deus ele deu uma direção para não tomar o nome dele em vão, significa que cada pessoa, independente do nível da sua fé, se alguma pessoa fizer isso, ela terá uma consequência por isso, cedo ou tarde, se ela não se arrepender. Amém? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Em nome de Jesus, fique nessa paz. Deus conosco. Se tiver alguma pergunta, nos pergunte. Estamos aí para ajudar a criar uma maior fé no seu coração. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos nessa paz, em nome de Jesus. Amém.